Meu, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. A gente vai ver agora o que a imprensa falou depois do jogo. Comentaristas analisaram aí a grande vitória do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. 2-1 no Allianz Parque, gols de Rafael Veiga e Rony. Vamos ver então o que a imprensa falou. Aproveita e já deixa aquele like aí que é importante, hein? Estamos botando o vídeo para você aí na agulha, hein? Bora ver se a gente concorda com o que eles vão falar aí, né? Olha só o que disseram. Exatamente, o Grêmio tem jogos a menos. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o Odinei Ribeiro, Alexandre Losetti, a Aline Calandrini, para a gente conversar um pouco mais da vitória do Palmeiras. Estava assistindo o jogo, 16 finalizações do Palmeiras só no primeiro tempo. O Rony parecia que não ia marcar hoje, mas no fim fez, né, Odinei? Boa noite, bem-vindo ao Troca, meu amigo. Fala, Diniz. Boa noite, Mansur, boa noite, Alex, galera aí do Troca. Estamos aqui na casa do Palmeiras, um jogo de muita correria, e eu narrando o jogo, trocando ideia aqui com o Losetti, trocando ideia com a Calan, falando, não dá nem pra você ler o texto, porque o Everton já faz o lançamento, o Rony a correria, o Estevão jogando muito, enfim, Bragantino também foi bem, mas são os comentaristas que vão falar a respeito do jogo. Tudo bem, minha parceira? Tudo bem, parceiro. Boa noite, amigos do Troca. É isso, um jogo muito movimentado, isso aí ficou muito claro. Eu havia falado no intervalo que poderia estar 3-2, 2-2, mas um Bragantino que teve oportunidade, especialmente no início do primeiro tempo, um Palmeiras que marcou por encaixe, muito parecido do que fez no último jogo com o Atlético Mineiro, interessante de se observar, mas que também criava bastante. O ponto negativo, a meu ver, é a defesa do Bragantino, que fica exposta durante muito tempo, e no final da entrevista a gente percebe que os atletas do Palmeiras falam que isso foi muito bem treinado. Antes do Everton dar o primeiro lançamento do gol, a gente já havia falado sobre isso, que é um goleiro que age, que é muito rápido nessa retomada de bola, tem bons lançamentos, e foi assim que foi construída, de fato, a vitória do Palmeiras. Um detalhe muito importante, a 4 vitórias seguidas, uma sequência que pode ser muito interessante, porque o próximo jogo também é dentro de casa, mas uma excelente produção ofensiva desde o retorno desse Palmeiras. O Bragantino tem que ficar atento na sua recomposição defensiva, em como vai se posicionar defensivamente, porque ofensivamente é uma equipe que cria, que é muito rápida, que é muito vertical. Eu acho que isso fica aí por atenção do lado do Bragantino. Losetti, 2-1 Palmeiras. Dava pra ser aí uns 4-3, uns 5-4, foi bem legal, né? Dava sim, Odinei. Abração pro Felipe, pro Mansur, pro Alex, quem tá vendo Troca. Acho que o Bragantino teve 2 inícios de tempos muito bons, né? Conseguiu, no primeiro tempo, encontrar espaços de infiltração, muita movimentação dos seus jogadores, o Evangelista e o Matheus Fernandes saindo de uma posição e entrando no espaço que o Sacha gerava com a sua movimentação, carregando junto com ele zagueiros do Palmeiras. O Elinho, para mim, o destaque individual do Bragantino no primeiro tempo, junto com o Cleiton, que fez ali 3, 4 defesas que impediram uma goleada do Palmeiras. Jogo cheio de possibilidades. Agora, interessante ver como o Palmeiras melhorou depois que o Endrick saiu. Não porque o Endrick saiu. Acho que tem a questão da evolução natural de um time, do encaixe das peças, do Estevão se sentindo cada vez mais à vontade, de algumas voltas, mas é muito importante você perceber que aquele jogador que foi considerado o diferencial do ano passado na arrancada do título do Palmeiras, neste início não está fazendo tanta falta assim. É claro que ele vai fazer falta ao longo do campeonato, mas o Palmeiras está se virando muito bem sem ele. E acho que o Bragantino defensivamente preparou o jogo muito mal, porque não é possível um time da Série A tomar todo jogo o mesmo gol. O Bragantino, quando não toma o gol que tomou do Rony, toma um susto, toma uma finalização perigosa, a chance é criada. O gol do Atlético Mineiro saiu de uma bola longa, que houve uma confusão na defesa, depois o Paulinho conseguiu fazer o gol. Hoje, com 2 toques, o Palmeiras fez o gol, um do Everton e um do Rony, porque a linha do Bragantino joga sempre alta e não consegue corrigir nem o posicionamento e nem a atitude e a iniciativa dos seus zagueiros, dos seus jogadores de defesa, para impedir que esse gol aconteça. Então, acho que o Bragantino marcou mal, não pressionou, e aí, no caso, não é nem o Everton, não é você pressionar o goleiro, mas não pressionou quem tinha a bola, fosse o zagueiro, fosse o volante, cedeu muitos espaços. O Estevão, sendo marcado por um jogador só, deitou e rolou, sem ter sobra. Tendo sobra, ele já é muito perigoso. Ele deixava o Juninho Capixaba para trás e tinha muito espaço até chegar no zagueiro, criou N chances. No segundo tempo, a gente até viu um número de finalizações maior do Bragantino, 7-6, mas no primeiro tempo, 16-6 a favor do Palmeiras, de muita criação, de muita produção, e que percebeu o Abel que não tinha mais força para ser tão agressivo assim no ataque. Quando ele percebeu isso, ele dobrou os laterais, colocou um time um pouco mais protegido, e aí só teve uma chance com essa cabeçada do Lopes que a gente acabou de ver no final, mas foi uma vitória merecida do Palmeiras. Os dois times podiam ter feito mais gols. Você ouviu aí, né, Diniz? Treinamos de manhã
e fizemos a ação da jogada à noite. Impressionante, né? Pois é, eu estava dizendo aqui, treinador bom faz diferença. E como faz diferença esse menino que está se desabrochando para o mundo de futebol, como é gostoso de vê-lo em ação em campo. Hoje ia marcar um gol de placa, fez tudo direito, mas finalizou mal, né? Tinha bastante... tinha muito gol para ele fazer e acabou batendo em cima do Cleiton, né? Que jogada, que moleque especial o Estevão, né, Odinei? E se você vê a jogada, né? Comentei aqui com o Losetti, com a Calan, ele foi driblando e os caras ficaram sem ação. Parecia jogo de videogame. Os caras, caramba, que golaço que ele vai fazer. Pararam pra ver a jogada do menino. O pessoal parece que vai ficando com medo, né? De tomar o drible e vai se afastando. Não tenta evitar o bote pra não ser driblado, também, né? Pênalti, exatamente. Também, né? Mas é muito fácil, a mudança de direção dele é que chama muita atenção, né? Porque o corpo dele parece que é uma mola, né? Ele vai para a direita, vai para a esquerda, você não sabe qual vai ser o próximo movimento dele. É muito bom de ver jogar. Pena que vai embora daqui a pouco, né? Temos mais um ano para acompanhá-lo aqui no Brasil. A eterna contagem regressiva do futebol brasileiro. Odinei Losetti, obrigado. Obrigado, Aline. Bom descanso para vocês, hein? Valeu pela participação aqui no Troca. Valeu. Amigo. Boa quinta-feira para os amigos. Olha, hoje, antes do jogo, o Abel Ferreira, como todos os técnicos fazem antes das partidas do Campeonato Brasileiro, dá uma entrevista pré-jogo. E o Abel falou sobre Dudu, que hoje ficou à disposição de novo no banco de reservas, depois de todo o imbróglio da transferência mal sucedida para o Cruzeiro. Vamos ouvir Abel falando sobre Dudu. Se vocês se puserem no lugar dele, imaginarem que ele não dormiu 2, 3 noites, não está seguramente na sua máxima forma física, não é? Um jogador que há uns tempos teve alguma coisa que mexeu com ele muito, portanto é normal que o sono, o repouso não fosse o melhor, mas também vos vou dizer que, e fica já aqui para quem me está a ouvir, cada vez que vocês me falarem de um jogador individualmente e desse jogador individualmente eu não vou responder a partir de agora a mais nenhuma pergunta que seja especificamente do Dudu. O Dudu é jogador do Palmeiras, é tratado como todos os outros, respeitado como todos os outros. Quando estiver pronto, a equipa precisar, ele vai ajudar como todos os outros ajudam. Tá aí o Abel sendo claro, né? E não tenho dúvida que o Dudu vai ser bastante útil para o Palmeiras ainda, ele estando bem fisicamente, mentalmente, né? Concentrado no que precisa fazer pelo clube, dentro do Palmeiras, eu acho que ele vai ser muito útil, porque tem qualidade de sobra para ajudar esse Palmeiras, que já está se encaixando sem ele também, né? Isso é o que é o mais incrível, né? A importância de ter um time, um trabalho estruturado, né? Consolidado. Claro, faz diferença. O Palmeiras viveu a perda do Endrick, o Palmeiras viveu essa questão do Dudu, o Palmeiras ainda não recebeu de volta não recebeu de volta os lesionados, porque um deles era o próprio Dudu, não chegou ainda o jogador contratado, e ainda assim o Palmeiras está encostado no líder do Campeonato Brasileiro, plenamente dentro da briga, e vai disputar outra vez o título. É muito impressionante isso. Essa constância, ano após ano, é muito impressionante. E já temos lá de novo no G4, né? Palmeiras e Flamengo, isso. Alex. Atrás desse tri que o São Paulo conseguiu, esse Palmeiras é faminto por história, né? Ele consegue se manter competitivo, perder os meninos, mas você vê que não é comum o Palmeiras perder atleta, né? Então, até porque também não tem como segurar. Né? Às vezes a gente lamenta, mas... Né? E não é nem porque o Palmeiras precisa ou necessita de dinheiro, os valores são muito fora da curva, porque os atletas são fora da curva, mas a capacidade de foco, de concentração, de competição do Palmeiras é um exemplo. A hora que realmente esse ciclo, não sei se vai acabar, em algum momento ele vai cair, que faz parte, mas você veja um time consistente de novo, brigando ali, o pessoal vai ter que brigar para não ter esse tricampeonato. Com remontagens, né, do Abel, com remontagens, com perdas e com chegadas de outros jogadores, o time vai se mantendo sempre forte. Assim como o Flamengo, que hoje alcançou a liderança do campeonato, né, com o tropeço de ontem do Botafogo, que empatou em casa com o Atlético Paranaense. O Flamengo reassumiu a liderança do campeonato. E esse campeonato que tem muitos desfalques, como diariamente o Mansur faz questão de dizer. Hoje vamos apresentar aqui a nossa lista daqueles jogadores que vocês aí de casa foram privados de ver nos gramados espalhados pelo Brasil. Quem você não pôde ver hoje porque a CBF resolveu que o calendário não para na Copa América. Hoje a gente teve 3 jogos só e 13 desfalques. Pois é. É sensacional. Olha, começando pelo primeiro jogo da noite, que foi o jogo do Atlético, do Galo, né? Contra o Vitória. A derrota do Atlético Arana, contra o Vitória. Do Brasil, Alan Franco, Equador, Vargas no Chile. Depois entraram em campo Flamengo e Bahia. Flamengo sem o quarteto uruguaio, Varela, Vinha, Arrascaeta, De La Cruz e o chileno Pulgar. O Bahia
sem o colombiano Santiago Arias lateral. Depois jogaram Palmeiras e Bragantino. Palmeiras, Henrique, que já está fora do elenco. Estaria na reta final da sua passagem pelo clube. Richard Rios na Colômbia, Gustavo Gomes do Paraguai e Hurtado do Equador não jogou pelo Bragantino. O Brasil vai parar de contratar jogador bom, convocável. É só contratar aí não jogador. Sofre, né? Não, mas a CBF, quando os clubes fizeram a reclamação, ela deu a solução. Deu. A gente agora permite 50 inscrições de jogador. Ou seja, isso aí. é só montar um elenco. Contrata aí. Isso. É que cada contratação paga uma taxa também. E acabou agora há pouco no Allianz Parque, 2-1 pro Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras também vem numa sequência excelente, assim como o Flamengo. O Palmeiras venceu as últimas 4, engatou uma 4ª marcha no Campeonato Brasileiro. Tudo isso vai ser assunto pro nosso Elton Serra. E aí, companheiro, boa noite. Boa noite, Edu, para você, para o Fã de Esportes. E o Campeonato Brasileiro agora, né, com 3 times protagonizando essa liderança, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras sendo os concorrentes há alguns anos e o Botafogo desde a temporada passada sendo essa equipe que vai ali, talvez se colocando também entre os favoritos, junto com o próprio Atlético, né, que nesse momento está no meio da tabela. Mas temos Atlético Paranaense e Bahia, que também fazem uma boa campanha e já mostram também, né, ser os emergentes dos últimos anos. Mas chama atenção, né, Edu? Esse Z4 com 6 Libertadores, né? 3 do Grêmio, 1 do Corinthians, 1 do Vasco e 1 do Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores. É isso, a gente falou da possibilidade ontem, a vitória do Vitória, o triunfo do Vitória, se você preferir, jogou o Vasco para a zona do rebaixamento. Vasco que demitiu o técnico Álvaro Pacheco nesta quinta-feira. A gente vai falar sobre isso também. Mas, só para completar, além do G5 que o Elton falou, o Cruzeiro está ali chegando também. Flamengo 21, Botafogo e Palmeiras 20, Furacão e Bahia 18, o Cruzeiro aparece com 17. Mas vamos lá para o Allianz Parque com informações primeiros gols, né? Vamos dar uma olhada nos gols do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras atacou bem mais no primeiro tempo, podia ter inclusive feito mais gols. Bela jogada do garoto Estevão e gol do Rafael Veiga. Pegou bonito de pé esquerdo. 1-0, era 20 minutos do primeiro tempo. E o Estevão, hein? Que personalidade realmente que o garoto está mostrando. Mais uma joia da base alviverde. E o Rafael Veiga mostrando que sim, recuperou a boa fase. Havia quem o criticasse, né? Cadê o Veiga? Tá aí o Veiga. 3 minutos do segundo tempo, o Red Bull Bragantino conseguiu empatar com o Matheus Fernandes. A boa jogada ali. Troca de passes. E ele tira do Everton. 1-1. Durou pouco tempo a comemoração do Massa Bruta, porque olha o lançamento do Everton, que espetáculo. O goleiro fez uma assistência para o Rony aos 9 minutos e o Palmeiras fez assim 2-1. Então o Palmeiras é o terceiro colocado no Brasileirão, está atrás do Botafogo só pelo saldo de gols e a 1 pontinho do líder Flamengo. O Bragantino é o 8º com 15 pontos. Vamos lá com a Duda Gonçalves, que acompanhou mais uma festa no Allianz Parque. O Palmeiras não perde desde aquele jogo contra o Atlético Paranaense em Barueri. Engata uma quarta vitória seguida, Duda. Tudo bem? Boa noite. Ei, Edu, abraço para você, para o Elton e também para o Fã de Esportes. A 4ª seguida neste Campeonato Brasileiro, a 2ª aqui no Allianz Parque. Vitórias que vão dando ao Palmeiras mais confiança e uma moral elevada também, principalmente porque o Palmeiras não vinha performando tão bem e os últimos jogos contra Vasco, Atlético e hoje contra o RB Bragantino, principalmente no primeiro tempo, deixam claro essa melhora do Palmeiras, né? Um volume de jogo muito grande, uma intensidade muito grande. O Abel Ferreira já vinha falando muito sobre isso. E finalizações. Faltou hoje, assim como no último jogo, um placar mais elástico, né? O Abel Ferreira falou sobre isso, mesmo depois dos 4-0. Hoje ficou na conta dos 2-1, 24 finalizações, poderia sim ter acertado mais no alvo, né? O Palmeiras perdeu alguns gols muito importantes ali com o Rony no primeiro tempo. O Estevão também teve boas oportunidades, aliás, muita personalidade do Estevão, né? Pra gente ter uma noção do jogo de hoje, por exemplo, 6 finalizações, 2 no gol, passe decisivo. Além disso, ainda teve 6 dribles, né? Balançando mesmo ali a defesa
defesa do RB Bragantino, aparecendo muito, sendo muito presente nesse time do Palmeiras, um conjunto que tem funcionado muito bem. Rafael Veiga marcando mais uma vez, Rony também aparecendo, então todo o coletivo do Palmeiras respondendo. Havia uma expectativa muito grande de que o Dudu estivesse pelo menos, né, ali no banco de reservas e entrasse em campo, ficou somente no banco. O Abel Ferreira acabou não optando pelo jogador para entrar na partida, mesmo com esses 2-1 já garantido do Palmeiras. Dudu ficou no banco, quem sabe para o próximo jogo diante do Juventude. Daqui a pouco nós vamos acompanhar também a coletiva do Abel para saber justamente dessa escolha, né? Porque não colocar o Dudu na partida de hoje, até mesmo para dar um pouquinho mais de ritmo para ele voltando desses 10 meses de lesão. Mas o fato é que foi um jogo interessantíssimo por aqui no Allianz Parque, lá e cá. O Red Bull Bragantino desde os primeiros minutos, na verdade, também pressionando o Palmeiras, mas acaba saindo derrotado por aqui. Bom para o Palmeiras porque fica ali na parte de cima da tabela de classificação, na terceira colocação, já pensando neste próximo jogo e em uma situação um pouco mais confortável, viu, Edu? Pelo menos o torcedor palmeirense está feliz com essa sequência positiva, volta para casa também com estes 3 pontos, já pensando no próximo jogo e, claro, nessa sequência positiva que vem construindo o Verdão. É só alegria, ainda mais que São Paulo e Corinthians perderam na rodada, então é mais um motivo para comemorar o torcedor palmeirense. Parabéns, Duda Gonçalves, com sua roupa nova. Parabéns à nossa equipe do figurino aí, lançando também um novo uniforme para a nossa rapaziada. A gente já volta a qualquer momento com você, Duda. A prioridade é sua, com qualquer jogador saindo, os técnicos, a gente volta contigo. Até já, companheira. Bom, Elton, a Duda resumiu muito bem, o torcedor palmeirense feliz, não pela vitória em si, mas pelo desempenho, porque ganha do Criciúma fora, ok. Ganha do Vasco, tá bom, o Vasco num momento difícil, vinha da goleada contra o Flamengo, mas nos últimos 2 jogos pegou o elevador no desempenho. O futebol do Palmeiras realmente vem melhorando nitidamente, né, Elton? E contra um adversário difícil, né, Edu? A gente não pode descartar que o Bragantino segue sendo uma equipe muito difícil de se enfrentar. E esse jogo é uma prova, inclusive, para muitos, né, que não é porque o técnico é português que eles têm o mesmo trabalho. Todos trabalham da mesma forma, né? Eu acho que muito pelo contrário. A gente vê que o Pedro Caixinha tem ideias diferentes da do Abel Ferreira, diferentes da do Arthur Jorge, da do Petit, de muitos outros, né, que passaram por aqui, o Antônio Oliveira e muitos outros que passaram e estão aqui no futebol brasileiro. E a gente viu, né, o Bragantino de novo sendo aquele time de tentar pressionar a saída de bola do Palmeiras, tentando fazer essa marcação-pressão. Teve muito mais a bola no jogo inteiro, né? O Palmeiras tentou controlar o jogo no espaço e eu acho que a proposta deu muito certo, né? O curioso você tem um cara do 1 contra 1 que é muito bom, que é o Estevão. Você falou, né, da jogada do primeiro gol, mas ele ia fazer um golaço também depois, ele saiu da direita para dentro, saiu driblando a defesa toda do Bragantino, e aí o Cleiton acabou fazendo a defesa. Mas o Palmeiras conseguiu construir seus 2 gols, a gente viu esse lançamento do Everton para o Rony, mas no primeiro gol o Everton também fez o lançamento para o Estevão, né, que recebeu do lado direito, fez a jogada, a bola passou ali num meio corta-luz sem querer do Rony, né, que o Rafael Veiga acabou fazendo o primeiro gol. Então o Palmeiras conseguiu achar soluções práticas para sair dessa marcação-pressão do Bragantino. Fez o simples, né, Edu? Conseguiu sair da marcação-pressão na bola longa. Fez isso em várias oportunidades, mas enfrentou o Bragantino também, que essa jogada, por exemplo, que a gente está vendo agora, né, o chute para fora, recebendo ali na entrada da área o Lucas Evangelista, o primeiro gol sai também de uma jogada dessa infiltração pelo corredor central, bela jogada do Lucas Sacha, né, que traz para dentro, consegue achar o Matheus Fernandes para fazer o gol de empate naquele momento do jogo. Então acabou sendo um jogo onde o Palmeiras foi melhor, e conseguiu superar, a gente está vendo aí o lance que eu falei do primeiro gol, de mais um lançamento do Everton. Foi um Palmeiras que conseguiu encontrar soluções criativas para passar por um sistema do Bragantino que, na maioria das vezes, é muito eficiente. Por isso é uma grande vitória. Uma vitória que quase. O Palmeiras começou o jogo um pouco mais tarde em relação ao Flamengo e Bahia. O jogo do Flamengo com o Bahia estava empatado. O Palmeiras fez 1-0. Se fizesse mais um gol, liderava o campeonato. Mas aí o Flamengo fez o gol, né? E o Palmeiras conseguiu a sua vitória para tentar perseguir ali os líderes do campeonato. Tô com você, Edu. Eu acho que com a maioria, o Palmeiras saiu da fase de oscilação e agora consegue reencontrar um caminho, né? Para tentar brigar de novo pelo título brasileiro. Pois o Palmeiras estava dando tudo certo, né? Porque se tivesse empatado o Flamengo com o Bahia,
poderia pular da 5ª colocação para primeiro. É realmente espetacular, né? Seria, mas não dá para reclamar, né, torcedor palmeirense? Vamos combinar. E o Elton falou das assistências do Everton. Olha aí, goleiro camisa 10, vale a pergunta. Os goleiros que deram assistência nesta edição do Brasileirão. O Ronaldo, do Atlético Goianiense, contra o Internacional, na 4ª rodada. O placar estava 0-0, terminou 1-1. E o Everton foi decisivo, né? Porque o jogo estava 1-1 e virou 2-1, graças à assistência do goleirão. Então é o único goleiro neste Campeonato Brasileiro que garantiu a vitória com a participação decisiva. Um lançamento espetacular, tanto que o Rony agradeceu bastante. Fez questão de abraçar o goleiro Everton. Vamos dar uma olhada nos lances, um por um, até porque muita gente não acompanhou o jogo, vê com a gente agora. O Lucas Evangelista, nessa primeira chegada, você vê que o Bragantino começou levando o trabalho, e aí a gente já destaca o Estevão, né, Elton? Como o garoto é importante já nesse time. E é a característica dele, né? Traz para a perna esquerda, tenta a finalização, tenta um passe, né? A gente tá vendo aí, ó, Edu, o primeiro gol, a participação também do Everton, né? Bola longa, já atravessa toda essa linha de marcação da equipe do Bragantino e ele vai trazendo para dentro, tenta o Rony, né? O Rony ali faz um corta-luz e aí o Veiga acaba aproveitando para fazer 1-0. Nesse momento do jogo, o Palmeiras tinha de um lado o Estevão e do outro o Gabriel Menino, né? Fazendo a função ali dos velhos tempos, né? Jogando um pouco mais como um meia armador pelo lado direito para tentar abrir essa defesa do Bragantino, mas era o Estevão que era mais acionado, né? Porque no contra um ele acaba sendo muito forte e teve o lance também que ele recebeu, que eu citei, né? Que ele quase faz um golaço, seria o gol do campeonato. Ele já tem aí jogadas muito plásticas, né? Nesse campeonato brasileiro e gols importantes também. Mas o que ele faria no Allianz Parque seria um gol de placa. Mas o Bragantino foi um time muito, mas muito competitivo também. Aí a gente tá vendo o Elinho. Muita velocidade ao meio. Elinho tentando ali, uma jogada importante ali do Elinho. E aí outra jogada individual do Estevão, a qual o Elton se referia, essa, né? Quase um golaço, o Cleiton que faz a defesa. E a gente tá falando do Bragantino, que tem um meio campo muito leve, né? O Lucas Evangelista, o Eric Ramírez, o Matheus Fernandes, são caras que deixam o time muito mais rápido, até nessa transição, e tem facilidade, né, para fazer essa marcação-pressão, né, no campo do adversário. Então o Palmeiras foi muito inteligente para tentar sair dessa linha de pressão, colocou o Zé Rafael de novo, né, jogando um pouco mais recuado para a função de saída, para dar essa qualidade na saída um pouco mais rápida. O Aníbal Moreno sendo um jogador também de acompanhar muitas vezes um dos meias do Bragantino, né, fazendo essa marcação para encurtar os espaços, e aí libera um pouco o Piquerez pela esquerda, porque o Gabriel Menino jogando ali um pouco mais aberto, né, trazia também um pouco mais para dentro, abrir esse corredor para o Piquerez, para o Palmeiras ter um desafogo, né, ter um pouco mais de velocidade na saída. Muitas vezes isso não aconteceu, porque o Bragantino conseguia se fechar muito bem, e aí era a tentativa realmente das bolas longas, de atravessar essa linha de meio campo direto pro ataque, e você tendo um cara que pode fazer um contra um com muita qualidade, que é o Estevão, e a qualidade do Everton nos lançamentos também, né? O Rony no primeiro tempo se atrapalhou ali com a bola, parecia estar um pouco nervoso, mas no segundo tempo foi o Rony decisivo de muitos jogos com a camisa do Palmeiras. É o gol da vitória do Palmeiras. Quer dizer, o Everton, se não faz uma assistência no primeiro gol, ele cria a jogada, né? E é isso. A gente viu na vitória do Cuiabá contra o São Paulo também, o Alain Pereur aparecendo, o zagueirão ex-Palmeiras, aparecendo de forma muito importante, com um belo lançamento, e é uma especialidade do Pereur, né? E o último lance que a gente viu ali, cabeçada do Flaco Lopes, que entrou no fim do jogo. Ficou assim, 2-1 para o Palmeiras, que teve menos posse de bola. Veja você, o Red Bull Bragantino com 59%. Teve mais finalizações, no entanto, 24 contra 13, sendo certas 7-3. Ações na área rival, 39 contra 16. Duelos vencidos, 53 contra 42. Vantagem também do Alviverde imponente. Teve um momento do jogo que eu senti o Bragantino não marcando como Bragantino, porque é uma das especialidades do Bragantino, né? E a gente viu o Palmeiras meio que trabalhando a bola, no MM deu para ver um pouco, né?
como a bola passava sem ter aquele ataque que a gente está acostumado a ver, né, Elton? Você sentiu isso também? No segundo tempo, teve uma mudança que eu acho que foi importante para essa característica mudar um pouco, que foi a entrada do Thiago Borbas no lugar do Ramires. Thiago Borbas fazendo a função, obviamente, né, de atacante, jogando um pouco mais à frente. E o Eric Ramires era um cara de meio campo, abriu um pouco mais o time, até o Pedro Caixinha. Depois que o Gustavo Neves entrou no lugar do Matheus Fernandes, aí o time talvez tenha perdido um pouco justamente essa característica. Porque o que a gente percebe também, Edu, é que o Bragantino, ele tem uma forma bem característica de jogar, né, de transições rápidas e marcação-pressão, que fisicamente o time precisa estar muito preparado. Por isso que é um time leve, né? Você não vê aqueles volantes mais pesados, os zagueiros são mais leves. O Léo Ortiz saiu do Bragantino pro Flamengo para jogar de volante, inclusive, por ser um cara mais leve também, né, nessa saída, nessas transições rápidas, nessas recomposições rápidas. Isso fisicamente desgasta bastante a equipe, né? A gente está chegando no momento da temporada, terminando junho, iniciando julho, que não vai dar para jogar assim o tempo inteiro. Então, é claro que o Bragantino vai sofrer em alguns jogos com relação a isso. Quando consegue definir o jogo rápido, que também é uma característica desse time, faz gols muito rápido, né? Um time que com 10, 15 minutos já tenta abrir o placar, já tenta fazer o primeiro gol para controlar o jogo e diminuir essa intensidade, mas enfrentando um Palmeiras que tem muitos recursos, isso acaba dificultando também. O Palmeiras sentiu dificuldades com essa marcação-pressão, mas o Bragantino também sentiu dificuldades, teve mais posse de bola, mas sentiu dificuldades para passar por essa defesa do Palmeiras, que em muitas oportunidades também se fechou, encurtando esses espaços e provocando um Bragantino rodar mais a bola, se desgastar um pouco mais, né? Eu acho que esse duelo físico, o Palmeiras também ganhou. Ô Elton, daqui a pouco a gente vai mostrar a coletiva do Abel Ferreira. Quem que você destaca no time do Palmeiras? A gente viu o Estevão e eu falei aqui do Rafael Veiga, que realmente um tempo atrás estava diferente, mas voltou a ser o Rafael Veiga que a gente conhece, né? Eu vou destacar o Everton, porque por mais que o Palmeiras hoje, no Campeonato Brasileiro, a gente olhando na classificação, o Palmeiras tem 5 gols sofridos em 10 jogos. É uma defesa consistente. Passa também pelo seu goleiro, obviamente, é uma defesa que consegue ser bem sólida. Mas o Everton participou das jogadas ofensivas, né? Acabou sendo importante. Eu destacaria o próprio Everton, o Estevão, que mais uma vez foi importante, o Rafael Veiga e o Rony também. Não dá para desconsiderar o cara que decidiu o jogo, né? E que tentou desde o início ser essa referência, que é um cara que o Abel usa em muitas posições no ataque, né? Jogou como referência e conseguiu decidir. Ficaria com esses 4 jogadores, Edu. O Palmeiras é um time tão coeso que às vezes é até difícil, né? Esse tipo de pergunta, mas Piquerez também. Que grande sorte deu o Palmeiras o Piquerez não ser convocado, né? Que beleza, né? Porque é um jogador fundamental. A gente vê ele também chegando, chutando, marcando gols, é um jogador fundamental. Tá, então a opinião dos jornalistas, comentaristas e até narrador hoje para você aí, depois da vitória do Verdão contra o Red Bull Bragantino, 2-1 no Allianz Parque, o Verdão chegando agora aí ao 3º lugar, 20 pontos pro Verdão, hein? E o Flamengo já tá ali arrepiado, Botafogo então nem se fala, John Textor já deve estar nesse momento com o telefone na mão, ligando lá para a empresa de inteligência artificial para tentar de repente encontrar alguma situação nesse jogo aí, tá? Se você gostou do vídeo, aproveita embaixo, além do like, além do seu comentário aqui embaixo, já clica nesse vídeo aqui, porque aqui também a gente vai comentar sobre esse jogo aí, tá? Avante palestra!